Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, sua família, todas as coisas, amém? Dá mais ganho, Marcão. Glória a Deus, amém? Pode sentar. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de número 10, versículo 14. No Ruth, capítulo 1, 14. Isso. Deixa eu ver aqui, qual que é essa aqui? Essa é a Ara. Diz assim: o tema de hoje é você aprender a vencer as cadeias hereditárias. O texto diz assim: então de novo choraram em alta voz. Orfa com beijo se despediu da sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo, aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes, para que te deixe e me obrigue, e não a seguir-te, porém, onde queres que fores, irei eu, e onde quer que pousares ali, pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, e a tua graça tem nos alcançado, a tua misericórdia tem sido rica e abundante em cada um de nós. Te louvamos por nós estarmos na tua casa, Senhor. Te agradecemos porque nós temos voz para te agradecer. Te agradecemos porque nós temos saúde para estarmos na sua casa, embora às vezes com limitações, nós estamos na tua casa. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento, que a tua graça nos invada, que o teu Espírito Santo tome conta deste ambiente, e que o teu nome seja glorificado, e que a tua palavra, ela venha se cumprir como ela mesma está escrita, que a tua palavra é como a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e espírito, apta para discernir todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida, fala conosco, e a ti daremos toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós precisamos entender e temos que ser maduros para enxergarmos e enfrentarmos algumas coisas em nossas vidas que elas se repetem a mesma forma que se repetia nos nossos antepassados. Então existem ondas que vão e vêm, e essas ondas são repetitivas. E há até matéria sobre isso na psiquiatria, na psicologia, coisas repetitivas que vêm acontecendo, tanto moralmente, de forma caráter e também espiritualmente. Nós observamos que esse texto mostra que não havia nada que estava se repetindo, mas por causa do que aconteceu, queria se estabelecer. A história que nós lemos fala sobre Noemi e Ruth. A história fala que Noemi e Ruth, essas mulheres, elas passaram por um presságio, um momento muito difícil de suas vidas. Diz lá no capítulo 1, no próprio versículo 1, diz que em dias que julgavam os juízes, houve fome sobre a terra. Então, enquanto os homens estavam pondo a mão, enquanto os homens estavam julgando, houve fome sobre a terra. E aí um homem por nome de Elimeleque, levou a sua mulher Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion, que eles são efrateus, para uma terra aonde eles queriam
fugir do processo. A pior coisa é nós fugirmos do processo. Porque quando eu fujo, você foge e nós fugimos do processo, a tendência é piorar. Eu já falei isso aqui inúmeras vezes. Recentemente eu estava, tem muito tempo, uns 2 anos atrás mais ou menos, eu estava no aeroporto de Congonhas e tinha uma pessoa bem conhecida na internet. E Deus me tomou uma palavra e Deus falou assim para mim: se você ir até ele, ele vai dar um ataque de histeria, porque ele está no limite do emocional dele. Mas ele vai passar por um momento muito difícil. E hoje mesmo na internet, os pastores me marcaram, falaram, no inbox, falaram: olha aí, ó, o que aconteceu. Eu conheço a história desse homem, ele é da cidade de Franca, e eu conheço a história dele bem próximo, muito mais do que você imagina. E aí você observa que o que aconteceu com ele, aconteceu com seus pais. O que aconteceu com ele, aconteceu com as pessoas da sua família. Nós vamos entender algumas coisas que a palavra de Deus ela quer nos ensinar hoje. O que vai estabelecer a você uma vida vitoriosa não é a capacitação que eu tenho, não é a formação que eu e você temos, não é a capacidade intelectual do que eu estudei, do que eu busquei. O que vai nos estabelecer e o que vai fazer nós vencermos cadeias hereditárias, momentos que se repetem, é o nível da nossa aliança que a gente tem com Deus. Se você não entender isso, porque se você tem aliança, eu sempre falo isso, se você tem uma aliança com Deus, você não tem dificuldade de obedecer nenhuma autoridade estabelecida por Deus, seja policial, médico, patrão, pastor, juiz, advogado, você não tem problema, porque você entende que é algo estabelecido para que a ordem aconteça. E nós observamos e vemos aqui uma mulher que ela não tinha nada a ver com a história. Sai o seu sogro com a sua sogra e os 2 filhos, e eles vão para uma história, viver algo diferente. Não, aqui não está dando mais, ela está com fome, aqui está tendo fome, aqui não está acontecendo, aqui não está gerando, aqui não está virando. E é engraçado que eles saem, morrem, e depois que veio a tragédia, a notícia chega a eles, falou: vocês saíram, e não demorou muito, Deus visitou novamente a terra com pão. Sabe aquela sensação que você tem? Eu já tive isso. Parece que você sempre está vivendo um momento errado da sua vida. Parece que você está sempre atrasado. Parece que você está sempre no ambiente fora de uma conexão. É porque você precisa entender aonde você está plantado, qual é o teu verdadeiro propósito. Quando você caminha por um momento de insatisfação, insatisfação, cansaço, fadiga, impaciência, intolerância, tudo isso está atrelado à sua vida, muitas vezes fora do propósito. Imagina a sua cabeça dessa mulher, 100% dependente do seu marido e dos seus 2 filhos. De repente o marido e os filhos morrem, numa terra estranha, na região de Moabe, na terra estranha, longe de família, longe de parentes, longe de tudo. E agora? Já velha, avançada em idade, e o que restou na mão dela? O choro e 2 noras. Uma, hasta la vista, baby, pegou o beco e foi embora. E a outra falou assim: eu não vou te largar, eu vou ficar com você. E aonde você dormir, eu dormirei. Aonde você estiver, onde você estar, eu estarei. O teu Deus vai ser o meu Deus agora, e o teu povo vai ser meu povo. Quando ela estabelece essa palavra,
no mundo espiritual Deus gerou algo. E é isso que nós precisamos entender. E nós precisamos ver que esse texto, essa história, ela nos ensina coisas muito importantes. Tem várias lições aqui, tem 14 pontos desse texto. Mas eu quero escolher alguns. Primeiro, está lá no capítulo 1, versículo 2. Esse homem se chamava Elimeleque, sua esposa, mulher, Noemi, os 2 filhos se chamavam Malo e Quilion, Efrateus. Primeira coisa que você precisa entender no momento de um presságio, no momento difícil que você está vivendo. A primeira coisa que você não pode deixar de fazer é ficar paralisado. Primeiro, aprenda a se mover. Aprenda a se mover. O que é se mover? Não é ficar constatando os problemas, não é ficar constatando o momento difícil, é aprender a se mover. Não fique passivo diante das dificuldades que estão diante de você. Ruth, o texto fala que ela parecia estar simplesmente encostado em sua sogra, porém ela não se acomodou, mas viu a necessidade e se moveu. Ela entendia que a terra, alguma coisa de Deus ela viu na sua sogra e na família que ela estava inserida agora. E eu creio que isso foi algo de Deus que a levou a andar. E aí o texto fala, se aqui eu posso viver também o que a minha sogra está vivendo, então o que eu tenho a perder? Já que eu rompi um elo, já que eu rompi um cordão umbilical, saí da casa dos meus pais, agora eu vou até o fim aonde eu preciso ir. E diz o texto que ela o quê? Se moveu. Ela viu a necessidade. Qual era a necessidade? Ela não poderia ficar parada, porque se você pegar o texto, você vai ver no versículo de número 14, então de novo choraram em alta voz. Aí a órfã deu um beijo e pegou o caminho e se despediu da sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela, porque Ruth ouviu que na terra da sua sogra havia uma providência de Deus. Aleluia! Você quer a providência de Deus? Se mova. Você precisa estar no ambiente que a providência de Deus se move. Você precisa estar no ambiente onde o pão de Deus está caindo. Aleluia, o famoso Bethlehem. Ou seja, você precisa estar aonde a casa do pão está produzindo pão. E eu quero declarar essa palavra sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu não sei, sai 2 homens, mas o sogro vem para cá e morrem. E ela descobriu que na terra de onde saíram, Deus havia visitado novamente. Eu quero dizer uma coisa para a tua vida: não fique parado diante das malignidades, não fique parado diante das más notícias. Aprenda a se mover. Amém? Primeira lição. Segunda lição, você além de se mover, é entender, você precisa ser firme e constante. Salmo 91, olha o que diz o texto. Versículo de número 1 a 4. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Ou seja, você precisa estar firme e constante. De que maneira? Debaixo da sombra do Onipotente. Há pessoas que até hoje
dispõe a realizar algo para Deus, mas as dificuldades, tribulações, tormentas, oposições, fazem as pessoas recuar. Ruth estava firme, e todos testificaram a respeito dela. E eu quero declarar sobre a tua vida, na tribulação ou na tormenta, não recue, não se refugie debaixo da desgraça, não se refugie debaixo das más notícias, mas se refugie debaixo da cobertura do Altíssimo, e aprenda a descansar, pois Ele sempre nos protegerá. Há proteção para quem está firme e constante. Há proteção para quem está debaixo de uma palavra. Estar debaixo de uma palavra não é você sair fazendo qualquer coisa. Quando eu estou debaixo, Deus falou que vai fazer tal coisa na minha vida, então eu estou debaixo de uma palavra. Então o meu ambiente, as minhas atitudes, os meus sentimentos, os meus pensamentos e os meus testemunhos vão andar debaixo da palavra que Deus liberou. Agora existem pessoas, como nós vemos, eu canso de ver, estou debaixo de uma palavra, ele vai lá até Sodoma e Gomorra e apronta, depois volta. Não, eu só dei uma escorregada porque eu tenho uma palavra. Não, a palavra precisa acontecer na tua vida. Então a palavra está sobre você, faça um ambiente para que essa palavra ative as promessas de Deus sobre a sua vida. Ruth ouviu: olha, na minha terra está difícil, o meu marido, mal casei, morreu, e nem tive filhos, o meu cunhado foi, o meu sogro morreu, sobrou a minha sogra, mas ela falou que lá na terra do seu Deus, na terra dos seus parentes, Deus visitou, ela foi e voltou, mesmo com choro, mesmo com luto, mesmo debaixo de uma aparente vergonha, elas não pararam de caminhar. E eu quero declarar sobre a sua vida, oh aleluias, olha, tem um profeta na Bíblia, esqueci o nome dele, na ponta da língua. Deus o chama e fala assim: eu te chamei é demais essa palavra, eu te chamei do ventre da sua mãe. Aí ele falou: não, o senhor não me chamou não, acho que é Ezequiel, Jeremias, coisa assim. E aí ele: não sei o que, não, aí ele conta lá que ele se envolve com a presença de Deus. Iludido fui, iludido fiquei, e de repente ele acaba: antes que me formasse no ventre materno, eu te conheci, antes que saísse da mata te consagrei e te constituí profeta das nações. Então quem é esse? Jeremias. E aí ele vai lá e é envolvido com essa palavra, de repente é calabouço, é tapa na cara, é preso, é perseguido e tal. E ele falou assim: mas diz que quando ele abre a sua boca para falar que ele ia desistir, diz lá: os seus ossos pegaram fogo, ou seja, houve um calor. O que quer dizer isso? O meu, o teu, o nosso chamado é maior que a nossa escolha, aleluia. Você precisa entender isso. É melhor ser esbofeteado, perseguido, mas debaixo de uma palavra, do que estar na mão de demônios, de principados e potestades. Eu e você não estamos debaixo de nenhuma sentença, nós estamos debaixo da palavra, porque o fim da lei é Cristo, aleluia. A justiça de todo aquele que nele crê, a justiça que é do Filho de Deus, aleluia. Você foi justificado pelo sangue, você é coberto pelo sangue. Aprenda isso em nome de Jesus. A terceira lição: aprenda a se lavar. Lucas, põe para mim por favor, Lucas capítulo 21, 34 a 36. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências do quê? Da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente com um laço,
pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas as coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Aprenda a se lavar pela palavra. Você fala assim, eu não sei porque que na minha vida não acontece tal coisa. Eu tenho tanto potencial, eu tenho tanto sonho. Porque no momento que você viveu um prefácio daquilo que você imaginava, o seu coração se desviou, a sua mente se desviou. E no momento que Deus estava começando a te honrar, você se perdeu. E Deus falou assim, é melhor você ficar cativo constante da experiência do que eu derramar sobre a tua vida. Porque o teu coração muitas vezes está preparado para o grande que eu tenho para você. Isso é frustrante. Eu preciso estar, você precisa estar. Nós precisamos, todos nós precisamos estar prontos. De que maneira? 100%? Ninguém vai conseguir a estatura do varão perfeito, só quando Jesus voltar. Mas você precisa estar habilitado, você precisa ter autoridade, para que quando chegar a tua vez, o Senhor olha, você está lá, segundo Efésios 6,6, com capacete, com espada, com couraça, com os sapatos, os pés calçados, totalmente preparado para viver um novo patamar. Ruth, só porque ela inseriu a palavra, eu tenho uma aliança com você, Deus mudou o ambiente e a colocou num lugar que ela nem imaginaria que que ela seria colocada. Até então ela falou, eu sou esposa de um homem, mas agora ela estava se tornando esposa de um homem que era Boaz, um multimilionário, que daqui a algum tempo iria dar à luz, e através dela sairia o Messias, o prometido das nações. Muitas das vezes você não estou entendendo, tanta coisa ruim, tanto isso, tanto problema acontecendo, é tanta mazela, é tanta história, não sei o que lá. Ai Senhor, por quê? Porque Deus, porque você não imagina o que vai começar a sair de você, o desdobramento que vai começar a dar e aonde vai chegar. E eu quero declarar para você, seja como Ruth, pelo amor de Jesus Cristo de Nazaré. Até hoje você foi, aleluia, a cunhada, concunhada. Até hoje você foi a órfã. No hora do aperto, pega o beco e vai embora. Na hora da luta, pega o beco e vai embora. Na hora da guerra, estende os dedos e começa. Não, ela está no luto, está na guerra. Fala, teu Deus é o meu Deus, o teu lugar é o meu lugar. Eu estou aliançado com você, porque eu sei que o meu Redentor vive, e o Deus que eu sirvo é um Deus de alianças, é um Deus, aleluia, que a sua palavra é palavra de martelo, de ponta, de prego batido e virada. Deus não volta atrás. Ele falou, está falado, e ponto final. Se ele fizer, Deus; se ele não fizer, Deus. Quem sou eu para entender a mente de Cristo? Quem sou eu para entender os pensamentos de Deus? Se ele fizer, está tudo certo, é um perfeito. Se ele não fizer, está perfeito também, porque ele conhece a minha, a tua, a nossa estrutura. Então aprenda a se lavar pela palavra o tempo todo. Se lave. Ruth já não era mais de Moabe agora, mas agora era de Israel, e teria a sua vida e as suas atitudes digna de uma verdadeira hebreia. Agora ela não era mais estrangeira, ela não era mais uma gentia, agora ela era uma pessoa que estava inserido no rol que a palavra hoje cita a vida dela. Aprenda a se lavar. Aprenda. Quando Deus me faz lembrar, eu cito isso. Havia um casal que meu pai acompanhou há muito tempo. Eles começaram a namorar até a fase do noivado. Minha mãe pode até contar isso melhor. E aí ele casou-se. E ele casou com a sua esposa e falou assim: casa comigo, e nós vamos ganhar milhares de pessoas para Jesus nesse país. E ela falou: estou fechado com você. Ela era uma filhinha de papai, filha de um advogado, que depois casou, se tornou-se dono de boutique, estudou no Mackenzie, berço de ouro, Haddad, árabe,
tal, não sei o quê. Ele, nascido na aclimação, né, estudou, se esforçou, formou-se em marketing, tornou-se um grande executivo. E aí, um belo do dia, no auge da sua carreira, Deus falou assim: agora eu te chamei, queima as tuas juntas de bois. E o meu pai acompanhou, e a primeira igreja que ele pregou acreditou no ministério. E aí, na primeira vez que ele viu pregando, passou por mim e falou assim: hoje eu posso morrer em paz, porque Deus me deu agora um sucessor. Quem é esse? Estevão Hernandes, filho do apóstolo Estevão Hernandes. Meu pai para a cama e foi o cupido desse casal, ajudou, orou, abençoou, fez uma aliança de oração. Olha hoje que eles são a nação, fizeram história. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, você fala assim: aprenda uma coisa, a fazer alianças sadias. Sentou na mesa para falar mal da sua própria vida, não firme alianças como essas, firme alianças de futuro, de palavra, de promessa, de oração. Vai, porque Deus está falando: quanto mais você se lavar, oh aleluia, aleluia, mas em último lugar você vai aprender a reconhecer o favor de Deus sobre a tua vida. Quem era eu, quem era você, quem éramos nós, sem a graça de Deus? A gente era, olha, só o caco, mas o Senhor nos alcançou, a graça nos alcançou. Olha, põe lá Ruth 2:10. Ruth era uma estrangeira e reconheceu a ajuda e o favor daquele judeu por nome de Boaz. Ela se prostra aos seus pés, aleluia, em nome de Jesus. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: como é que me favoreces a fazer caso de mim, sendo eu estrangeira? 11, vai. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Olha só, ela recebeu o favor de Deus. Boaz era o cara, irmãos, um homem rico. Vai estudar sobre Boaz para você ver. Ele era um fazendeiro, vamos dizer, era o rei do gado, era o cara multimilionário da sua época. Ele, solteirão, rico, mas descobriu que havia a volta de alguém, e chegou a notícia dele, a ele, ao ouvido dele, de uma mulher que o quê? Fez o bem à sogra, não deturpou a moral do seu marido, deixou o seu pai, a sua mãe, em prol de uma sogra, de uma aliança que ela fez, e foi para uma terra que nem sabia o que era. Só por essa atitude, ele olhou para ela e falou assim: eu vou te cobrir de honra. Oh irmãos, Deus está nos testando, Deus quer que você abra mão das suas identidades, Deus quer que nós abramos mão das nossas manias, dos nossos costumes, não sei o que, antes isso, antes aquilo, ok, 1900 e bolinha, em 1940, 80, 90, amém, foi lá, nós estamos em 2025, aqui é a terra de Boaz, aleluia. Boaz está aqui, tipificado Cristo, aleluia. Ele está olhando para a tua, para a minha, para a nossa fidelidade. Deus quer honrar uma igreja de aliança, não tem como Ele não honrar, aleluia. Se não tiver aliança, Ele quer uma igreja de aliança, aliança na casa, aliança no casamento, aliança em todas as áreas, para que a glória de Deus se manifeste em nome de Jesus Cristo, amém? Quando você aprende a fazer isso, você quebra as cadeias hereditárias, você quebra aquilo que quer se repetir na tua vida. Não vai se repetir, aleluias. E para encerrar, glórias a Deus, eu declaro sobre a tua vida, Colossenses 3:12, aleluias. O Senhor, aleluia, ela veio, atravessou os desertos, atravessou, que era meses caminhando para chegar até a terra, era muito longe, era como se fosse daqui a Manaus a pé, mais ou menos assim, e ela veio com a sua sogra, duas mulheres,
desprovida de proteção humana, masculina, mas vieram e chegaram aonde Deus havia visitado com pão. Quando você vai para o caminho onde tem pão, Deus preserva você no deserto, aleluia. Quando você vai para o caminho que Deus estabeleceu, pode ter certeza, o que vai acontecer? Deus vai colocar as melhores vestes sobre a tua vida. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos e misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Continua: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. É isso que ele está falando. Chega de briga na casa, chega de briga na rua, chega de briga, para, Deus está falando, suporte. Você não sabe da luta das pessoas, perdoe mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa, ou seja, o fulano está de mal com o outro, perdoa. É melhor ser feliz do que ter razão. Perdão é uma autoridade que Deus te dá para você estar livre, desimpedido, leve, cabeça solta, alma livre. Você precisa aprender, assim como Deus te perdoou. Se você não perdoar, Deus também não tem como te perdoar. Aprenda a perdoar. Ela olhou para trás, viu tudo aquilo que passou, mas agora ela estava vivendo o alvo que o Senhor tinha preparado para a vida dela, em nome de Jesus. E diz a história que ela foi resgatada, recebeu um novo povo, uma nova herança, entrou para a história de Israel. Deus deu um filho chamado Obed, que simplesmente foi quem? Avô do rei Davi, o rei mais amado de Israel. Obed e a sua própria Ruth fizeram ainda parte da linhagem do rei dos reis, Jesus Cristo, aleluia. Olha, faça alianças, seja uma pessoa. Os religiosos não têm aliança, os religiosos não crêem na provisão, os religiosos não crêem nada dessas coisas. Seja uma pessoa de aliança, e o Senhor trará o melhor sobre a tua casa, sobre a tua vida. Quem crê em nome de Jesus, amém? E as bênçãos de quem tem aliança: primeiro, Deus tirará da tua vida toda a humilhação, aleluia. Eu declaro que a humilhação vai findar. Quem crê nisso, em nome de Jesus? A segunda bênção, aleluia, aleluia, diz lá que Boaz atou-se para o seu aposento, casou-se com ela, então findou a humilhação. E segundo, findou a vergonha. Eu declaro que por causa da tua aliança, a vergonha vai findar em nome de Jesus Cristo, amém. E em terceiro lugar, a assolação e a desonra de sua parentela foi esquecida, porque o amor de Boaz a cobriu, e ela venceu melhor, ela recebeu o melhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Oh, aleluias, aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Oh, aleluias, aleluias. E ele lá, fala lá: e eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhes: o Senhor te abençoe. Uma mulher que saiu debaixo de uma sentença, falida em viuvez, agora encontra o cara mais rico da época e dá uma palavra sobre ela: o Senhor te abençoe, o Senhor te recompense. Oh, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero declarar em nome de... a tua aliança faz você ir para a terra do pão, e quem está na terra do pão vai viver o que diz lá Ruth 2:8. Boaz disse a Ruth: ouve, minha filha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Oh, glória a Deus, aleluia. Quem tem aliança tem lugar de honra, quem tem aliança tem destaque, quem tem aliança vai ter a vitória do Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo. Você crê nisso? Diga amém, em nome de Jesus. Muitas das coisas que eu vivo e recebo hoje é por causa da minha aliança com Deus e com a casa que eu tenho. Coisas que Deus já fez na minha vida, que se eu te contar, vai dar até inveja. Você não tem ideia quando Deus já me honrou. Você não tem ideia, não tem ideia. Casos de pessoas que eu fico fora do país, são pessoas que um dia eu plantei uma palavra, honrei pela aliança.
E hoje eu colho por isso. E a pessoa fala assim: eu posso te dar $1 milhão. Não vai pagar o que você fez por mim. Fala: mas se tiver $1 milhão, pode me dar, que eu recebo. Em nome de Jesus. Eles dão risada. Nada substitui o poder de uma aliança. Quando você tem aliança verdadeira com Deus, com a palavra, com a casa, Deus se encarrega de afastar quem não tem com você. Isso é notório. As pessoas quem não tem aliança, não suporta quem tem aliança. Então nós somos uma igreja chamada Efraim, e nós estamos aliançados com essa palavra desse ministério. Quem crê nisso em nome de Jesus? Vamos ficar de pé? Se tivesse algum incrédulo que eu já conheci na vida, perto de Ruth, falei assim: Ruth, precisou morrer o fulano de tal, hein? Você casar com Boaz, hein? Deus tem os seus propósitos. O que para um é choro, para outro é a vitória. E eu declaro sobre a tua vida, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus, aleluia. Aprenda a estar debaixo de uma palavra. Deus se encarrega. Deus se encarrega. Amém? Eu lembro que uma vez nós estávamos no ministério passando um momento muito difícil. A liderança estava vivendo um momento muito difícil. E ela precisou se ausentar. E aí de repente esse líder voltou. E chamou os chefes, das tribos, ou seja, os bispos das regiões. Ele falou assim: apontem para mim, que na minha ausência, quais foram os que não arredaram pé, que permaneceram aliança e foram fiéis até agora. Aí a lista veio, e eu estava no meio, e eu fui honrado por isso. Eu quero declarar sobre a tua vida: você pode ter todos os defeitos como eu tenho, diversos, mas tem uma qualidade que você precisa ter, que Deus me ensinou a ter. Seja uma pessoa verdadeira e de aliança. Isso vai te abrir portas aonde você nem imagina. Pai, em nome de Jesus, nós estamos num momento de mundo tão difícil, que aonde a palavra aliança não se usa mais. Isso em todos os aspectos e esferas que esse mundo vive, inclusive igreja. Nós estamos vivendo, Senhor, até no judiciário desta nação, a falta de aliança com a Constituição, a falta de aliança com as leis, e nós temos visto como as pessoas perecem quando há ausência da aliança, como uma nação, um povo, uma família, todos perecem e sofrem porque não há a ausência de aliança, de lealdade, de fidelidade. Pai, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus leal, Tu és um Deus de aliança. O Senhor não volta atrás com a Sua palavra 1 milímetro, porque o Senhor é Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Que o Senhor possa encontrar em nós um sentimento como havia na vida de Ruth. Que o Senhor possa, Senhor, colocar no nosso caminho pessoas, ó Deus, que verão, ó Deus, em nós, ó Deus, o sentimento de Ruth que havia nela, que vai nos honrar pela fidelidade e aliança. Pai, não depende nada de nós, somente de Ti. É o Senhor que fala. O coração dos reis, dos grandes da terra, estão nas palmas das Tuas mãos, e a Ti pertence o sim, o amém. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus, honra os Teus filhos, honra o Teu povo de aliança, honra o Teu povo da lealdade, da fidelidade, e que nunca falte sobre a cabeça deles a graça, que nunca falte a honra, que nunca falte, ó Deus, o pão. Oh, aleluia, aleluia. Elimeleque decidiu ir, Noemi foi por obediência. Oh, Elimeleque sofreu a consequência, mas ela descobriu que a terra estava com pão, e ela volta da onde
onde saiu, e eu declaro sobre a vida dos teus filhos, que a nossa obediência trará o pão, trará sempre o caminho de uma restituição. Eu oro para os teus servos, eu declaro a tua bênção e a tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem crê, diga amém, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor. Deus te abençoe com esta palavra em nome de Jesus, amém. Pode sentar, a intercessão, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos agora no momento importante da palavra, que é a terceira parte do culto, que é o momento dos dízimos e ofertas. Eu quero que você pegue esse envelope na sua cadeira. A Bíblia fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Se você dá com alegria, porque você ama Deus, porque Ele tem te feito bem. Então consagra ao Senhor, pega esse envelope, não precisa nem ficar em pé, levanta o seu envelope, que eu quero orar pela tua vida. O culto foi criado na antiguidade por causa da oferta. Eles não entregavam de qualquer maneira, eles criavam uma liturgia para entregar suas ofertas. Então que você tenha esse princípio de respeito, de santidade, que esse dinheiro que você tem, Ele multiplica 30, 60 e a 100 por um. Quem crê nisso, amém? Consagramos a Ti, Senhor, a oferta na Tua casa. Que Teu nome seja glorificado, que Teu Espírito Santo invada os corações. Pai, nós sabemos que o Senhor tem muito mais, que o Senhor pode nos dar muito mais, que a Tua graça venha nos alcançar muito mais, que a oferta prospere, multiplique a 30, 60 e a 100 por um, que o Teu nome seja glorificado. Assim eu te peço, consagra a oferta e o dízimo na Tua casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém, amém. Glórias a Deus. Consagra ao Senhor a sua oferta, em nome de Jesus, amém. Domingo a nossa celebração da família, estarei ministrando a palavra do Senhor, e com certeza Deus tem uma palavra muito especial para nós, amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos para os nossos lares. É sábado agora? Consagração, sábado agora. Não, põe o cartaz aí, por favor. Irmãos, eu não sei as outras igrejas, né? Eu só conheço uma igreja que ora mais que a gente, a Deus é amor. Mas nós estamos, a igreja orando, dias de culto a igreja está aberta orando. Agora, para ajudar, nós vamos ter o quê? A nossa consagração. Às 9 horas da manhã, você esteja conosco aqui participando. É um tempo de Deus para a sua vida. Venha, traga o seu pedido de oração. Na hora que você dobrar o teu joelho para orar, ore ao Senhor, busque ao Senhor, coloca debaixo tudo de oração. Se você soubesse a arma poderosa que é a oração, você jamais deixaria de usá-la. Amém? Então, oi? Alguém falou alguma coisa? Então 9 da manhã, esteja conosco em nome de Jesus. Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz, desde agora para todo sempre. Amém. Amém? Irmãos,